CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao CEAP. Nós vamos dar início agora à nossa reunião pública de quarta-feira às 19 horas. Que a paz do Mestre Jesus possa abrandar, acalmar os nossos corações, para que todos nós possamos estar ligados aos ensinamentos do Evangelho do Cristo. O estudo de hoje é sobre o Evangelho. Quem vai fazer o estudo é a Débora, que é trabalhadora da nossa casa. E o estudo de hoje é o capítulo, nós continuamos ainda no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O item a ser estudado é o item número 12, a fé divina e a fé humana. A sustentação no momento do passe vai ser feita pela Maiara, que também é trabalhadora da nossa casa. E o livro a ser estudado para a sustentação do passe é o Caminho, Verdade e Vida. E a lição de hoje é a lição 161, que tem como título Aproveitemos. Eu vou passar agora alguns avisos, e o primeiro deles é sobre o estudo, convidar a todos que venham estudar na nossa casa. Nós temos todos os horários do nosso estudo, como são muitos horários, eles estão no nosso site, www.centroespiritualtivopanfiro.com. Ali na livraria a gente tem um marcador de página que tem o site lá marcadinho. Então, pode pegar ali depois na livraria o marcador, que aí já pode entrar no site e ver os horários dos estudos direitinho. E nós aqui na casa nós estudamos todas as obras da codificação, né, que são o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. E mais obras de André Luiz, Dona Ivone Pereira, Parábolas e Ensinamentos de Jesus e obras de Leon Denis. Então, todos esses horários desses estudos estão lá no nosso site. A nossa obra social funciona no sábado, de 8h30 às 11h30 da manhã. E a nossa casa já assiste cerca de 200 a 250 famílias. E a gente sempre pede a colaboração de vocês com a doação de mantimentos que compõem a nossa cesta básica, para que possa auxiliar na montagem dessas cestas. Então, a gente pede sempre arroz, feijão, macarrão, molho de tomate. E a gente sempre fala aqui que toda ajuda é bem-vinda. Que às vezes a gente não quer trazer 1 quilo de mantimento, uma latinha, um vidrinho de óleo, porque é muito pouco. Toda ajuda é bem-vinda. E a gente vai juntando um pouquinho de cada um. No final, a gente consegue ter o que a gente necessita. Nós temos também o atendimento fraterno. E o atendimento fraterno tem como objetivo o esclarecimento dos irmãos que chegam à nossa casa, que tem algum tipo de dificuldade, se encontra algum tipo de aflição. E essa conversa é uma conversa sempre baseada nos princípios do Evangelho. E se algum de vocês tiver a necessidade depois de conversar, depois do estudo, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador da nossa casa para que possa orientá-los melhor. Então, a gente já sabe que depois do estudo, quem está sentadinho precisa de atendimento fraterno, e aí a gente direciona um trabalhador para que possa orientá-los. Nossa livraria também funciona sempre depois do estudo. A nossa cantina.
Então, todos estão convidados a conhecer a nossa livraria e a nossa cantina depois do estudo. Eu vou pedir, por favor, que, se possível, desligarem os celulares ou pôr no modo vibra, para que o celular não toque na hora do estudo. Se houver necessidade de atender o celular, pode ir lá fora, não tem problema nenhum. Mas o celular, a gente sabe que quando ele toca na hora do estudo, a nossa atenção é desviada para o celular. Eu vou dar início agora à leitura da lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que depois a Maiara, no momento do passe, vai fazer o estudo para a gente. E essa lição tem como título Aproveitemos. E Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de Lucas. E esse versículo diz assim, é uma frase do versículo, né? E destas coisas sois vós testemunhas. E essa frase está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, versículo 48. E Emmanuel nos fala desse versículo, sobre esse versículo, da seguinte forma: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre amoroso, nosso irmão mais velho, nosso irmão tão querido, a esses espíritos amorosos que preparou a nossa casa para receber a cada um de nós que aqui chegamos. Pedimos a direção da nossa casa ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e toda essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa. Pedimos a esses espíritos amorosos que auxiliem a Débora no estudo que ela está nos trazendo, onde ela vai falar da fé divina e da fé humana. Pedimos, Senhor, a sua autorização para darmos início ao estudo da noite de hoje sobre o Evangelho. Graças a Deus. Eu vou fazer agora a leitura de um trecho do item 12, que a Débora vai fazer o estudo. A fé divina e a fé humana. A fé
é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Eu vou passar agora a palavra para a Débora. O estudo vai até 7:50. Bom estudo. Me avisa quando estiver perto da hora. 7:50. Me avisa uns 15. Então, boa noite a todos. Tem que ajeitar aqui, senão a gente até apanha. Então, boa noite a todos. Que possamos, então, juntos, nesta casa de amor, na companhia dos bons espíritos, responsáveis pelas reuniões públicas, pelos nossos amigos e benfeitores que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, suprindo as nossas necessidades, as nossas deficiências, e mais uma noite de estudos que seja muito proveitosa para todos nós, principalmente para primeiro aquele que vos fala. Coloca bem na direção da sua boca. Ainda tá? E aí, então, tá bom assim? Débora, bota bem na direção da sua boca. Levanta. Vai, foi. Gente, Senhor. Então, tá? Então, vamos lá, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando e que possamos, então, ter um estudo muito proveitoso na profunda paz de Deus. E hoje nós vamos falar, como a nossa querida companheira falou, né? Estamos estudando o Evangelho, estamos lá no capítulo 19, e esse capítulo 19 hoje nós estamos lendo, né? O último item, que é o item 12, então temos 12 itens. Eu gosto sempre de contextualizar um pouquinho para a gente se situar, e aí é o capítulo 19 que fala: a fé transporta montanhas, tá? E vem o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Está falando da gente, está falando da nossa trajetória, do nosso caminho nessa relação com o divino, com Deus. E aí ele fala aqui, depois aí vem a instrução dos espíritos. Então nós estamos agora nessa parte, que é as instruções dos espíritos. E aí a parte, são duas partes, que diz: a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé divina e a fé humana. Então nós vamos hoje falar desse item, a fé divina e a fé humana. E aí eu queria pegar um ganchinho aqui com o item 11, que foi o item anterior, para que a gente possa contextualizar também um pouquinho. Quando ele diz assim: a fé, mãe da esperança e da caridade. E aí ele vai falar mais um pedacinho para a gente contextualizar. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes, olha, para a gente pensar muito, né? Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou.
Então, estamos falando da gente, é um caminho. E aí ele vai falar aqui, né? Vou começar no capítulo que ele fala a fé divina e a fé humana. E aí ele diz aqui, começando, a fé é o sentimento inato. Então, o que ele está dizendo? Todos nós nascemos com aqueles rudimentos, com aquela sementinha lá, aquela ideia, aquela ligação, aquela experiência primordial, primeira, da divindade. Não é assim? A gente não, Leon Denis não fala, né? Saímos de Deus e retornamos para Ele. Então já temos a experiência primordial é com o divino, é com Deus, é com a consciência suprema. Somos filhos, né, gerados desse amor. Então já temos o quê? Inato. Por isso é que a gente fala assim, e aquela pessoa que não acredita em Deus, né? Como é que pode, né? Então, todos temos a ideia de Deus, porque temos essa experiência primordial. Mas muitos, por algum motivo, e a gente imagina, reencarnacionista que somos, que podem ter sido experiências das mais variadas, que fez com que aquela alma, por algum motivo, ou por vários motivos, tenha, né, de alguma forma, se esquecido dessa relação íntima com Deus, desse destino que ele fala que é inato. Se é inato, a gente já nasce, já traz como espírito essa experiência, essa ligação, essa descendência. E aí ele vai dizer aqui, né? E aí quantas das vezes, uma vez, interessante, que lá na outra casa espírita, onde eu comecei, ele dizia assim, muitas das vezes uma pessoa se diz, né, que não acredita em Deus, se chama, né, ateu, por conta de no passado ter vivido experiências religiosas, aonde ela foi ludibriada, aonde ela foi enganada. E aí, a gente tem muita tendência a fazer isso, coloca na pessoa aquilo que não é dela. Não é isso? A gente não vê quantas pessoas se dizem, né, missionárias de Deus, intérpretes de Deus, no lugar, e nos ludibriam, nos enganam, se equivocam. Então a gente tem que saber diferenciar, e hoje eu percebo muito isso para mim é muito importante na minha vida, discernir o que tem a ver com Deus e o que não tem. Quantas das vezes a gente está diante de situações onde a pessoa se diz muito religiosa, né? O emissário do Senhor, e tem enganos, tem equívocos. Então a gente tem que, o que eu aprendi hoje é que a gente tem que saber separar bem esse tipo de fé, né? Aquela que está dentro de mim, que não me engana, né? Que em algum nível ela está ali pulsando dentro de mim, porque é assim que somos. Todos nós queremos desenvolver fé, todos nós queremos ter certeza da presença de Deus em nossa vida. Quem não quer? Todos nós queremos, todos nós necessitamos dessa ligação, dessa proteção, todos nós necessitamos. Muitas das vezes a gente está lá, né, distraído com outras coisas, mas na hora do sufoco, né, não é assim que até o ateu, eu sou ateu, graças a Deus. Todos na hora do sufoco, aquilo que está dentro, que estava soterrado, que estava escondido, por orgulho, por vaidade, por descredibilidade, em determinados religiosos ou religiões ou seitas, seja o nome, experiências místicas por onde passamos, que fez com que a gente ficasse confuso, perdesse um pouco essa bússola interna, mas que está lá, ele falou que está lá, foi depositado em germe. Por que depositado em germe? É igual o bebê quando sai da mãe, ele teve a experiência primeira da mãe. Por isso que eu gosto quando, nos meus atendimentos que eu falo, e a pessoa chega assim, e você, e sua mãe? Eu não tenho mãe. Tem mãe. Todos nós temos mãe. Nascemos de chocadeira,
Ainda não nascemos. Então temos mãe. Você pode dizer assim, não, eu não conhecia minha mãe no sentido, né, no corpo físico, ou minha mãe faleceu e eu era criança, ou eu acabei de nascer. Eu tenho mãe, mas a minha mãe, neste momento, está desencarnada, né? Porque a gente tem, é a mesma coisa, né? Tem mãe. Ou nasceu de algum outro lugar? Não, tem mãe. Todo mundo tem. Ah, eu não tenho pai. Não, tem pai não. Você pode dizer, eu não conheço meu pai. Nessa vida eu não consegui conhecer meu pai, porque minha mãe... Um monte de história, mas você tem pai. Todos nós temos pai e temos mãe, né? E mais do que isso, Deus. Ah, eu posso até não tá duvidando dele nesse momento, porque não estou sentindo ajuda, não estou sentindo a... Mas ele está ali, né? E aí é o que ele fala aqui. Ela é inata nos seres humanos. A fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. Ainda tem isso. É o destino futuro. A fé é aquilo que todo ser humano tem. E aí eu lembro de uma referência minha que diz assim: todo ser humano quer fazer uma grande coisa. Todo ser humano quer fazer algo grandioso. Todo ser humano. Todo ser humano quer acertar, quer ser feliz. Porque aí a gente vai ver por que não consegue perceber isso, enfim, mas aí é outra história. Mas está ali, está em germe a necessidade de querer ser feliz, de querer se superar, de querer crescer. Isso aí está em nós. São os atributos divinos que estão em nós ali, ainda latentes, ainda tímidos, mas querendo desabrochar por algum momento, né? E aquilo vai desabrochando à medida que, aí a gente pensa assim, né? Ele fala da fé humana e da fé divina. Que no final das contas, se você tem fé divina, você tem fé humana. Mas se você tem só fé humana, você ainda não desenvolveu a fé divina. Por quê? Porque à medida que a gente desenvolve a fé divina, a gente reconhece que não está aqui à toa. De que nós somos frutos de algo muito maior. De que nós não estamos nessa vida só para fazer coisas materiais, grandes feitos materiais, grandes conquistas científicas, grandes, né, prédios suntuosos, a gente vê, né, quantos prédios, nossa, 200 andares, né, aviões, né, computadores cada vez menor. Ok, mas a gente está aqui para muito mais além disso, muito mais. E quando a gente tem essa certeza de que isso a gente vai, como ele falou ali, a fé é ativa e a gente precisa não deixar ela esmorecer. Então hoje eu acho que a gente já tem condições, com a tecnologia que a gente tem, com o desenvolvimento científico, a gente já tem condições de se perguntar, pelo menos, será que eu vim aqui só para, eu falo muito isso para os meus filhos, só para comer, beber, usurpar os recursos do planeta, não é? A gente não usurpa os recursos do planeta, alimentação, vestimenta, tecnologia, não usurpa tudo isso, a casa que a gente vive, para se abrigar. Será que é só para isso? Nós já estamos no momento que a razão já começa, né? E eu acho que é onde a gente está tendo tantas dificuldades, né? Tantos transtornos, tantas síndromes, porque eu acho que está na hora da gente despertar e a gente vai protelando, a gente vai se ajustando, igual aquela pessoa que está com dor, né? Aí está com dor desse lado, ela está assim, daqui a pouco a dor aqui, aí daqui a pouco está toda torta, porque a gente vai tentando, de alguma forma, ir contra esse movimento que é natural. A gente já falou, é inato. Essa relação de desenvolver a fé divina é inato, está ali, está pulsando. Chega uma hora que começa a pulsar. E aí a gente não pode mais negligenciar. E aí a gente começa a ter que desenvolver isso, refletir sobre isso, porque senão a dor vai apertando. A dor é aquela grande amiga, muitas das vezes, é a companheira que só através dela eu começo a pensar, será que é só isso? Será que está faltando alguma coisa na minha vida?
Será que isso está querendo dizer algo na minha vida? Eu penso tanto sobre isso. Quantas das vezes tem situações na vida da gente difíceis, diariamente, ou não? Ou é só na minha? Diariamente a gente tem que se reinventar, diariamente a gente tem que vencer os desafios. Às vezes eu falo, Senhor, o que queres de mim? Mas eu sei que Ele quer o melhor. É tão bom quando a gente entende isso. E aí ele fala aqui em algum momento na página anterior, né, que é do item 11, olha que lindo. A esperança e a caridade, a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Olha que lindo, a fé, a caridade e a esperança. Então elas têm que andar juntas, porque quando eu começo a pensar, tem algo maior, não é possível, tem algo maior que me guia. E uma coisa que deu muito certo para mim é tudo que eu vou fazer, eu coloco na mão de Deus primeiro. Nem tudo, às vezes a gente esquece alguma coisinha, tem que voltar correndo, né? Porque aí está vendo que está indo para outro lugar, aí eu digo, caramba, esqueci. Desculpa, está aqui, Senhor. É para ser, se não for para o meu melhor, que não aconteça. Se for para o meu melhor, que aconteça. E com isso a gente vai criando essa relação que diz que é a construção dessa fé, da certeza de que tem algo maior que nos guia. Se está agora neste momento uma galáxia inteira girando, um planeta Terra numa estabilidade vibratória, será que isso tudo é o acaso? Todas as estações do ano funcionando desde que a gente não mexa, enfim, vamos pensar nessa coisa ideal que a gente vê nesse universo vasto, infinito, que hoje já se pode sondar com as sondas, já se pode perceber, já se pode monitorar. O bebê nascendo, se formando, hoje a gente já consegue ver em 3 dimensões. O sorriso de uma criança, o choro quando ela nasce, logo assim que sai do ventre. Todos os movimentos que ela traz já automáticos. Será que isso ainda não é suficiente para a gente se perguntar se isso tudo gira, se isso tudo caminha ao acaso? Se a minha vida, né, tanta quantidade de alimento, de água, de roupa, de medicamentos, de pessoas ao nosso redor para suprir as nossas necessidades, por mais simples que sejam, tudo isso só existe para que eu sobreviva, porque não viva, sobreviva. Não, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso, e tudo tem um porquê para o nosso bem. Tudo. E eu estava conversando no carro, indo para cá, e até os nãos. Quantos nãos, como foram bons. Como foram sims para que eu não caísse, não tropeçasse e não complicasse a minha marcha. Isso tudo é inato, ou não é? Ele fala aqui, começa, será que tem alguém que me guia? Será que tem alguém que controla a minha vida? Por que não fui por ali, fui por aqui? Por que nasci nessa família e não nasci em outra? Por que estou nessa cidade? E ontem eu estava num curso que ela estava dizendo assim, por que será que nós reencarnamos nesse momento ímpar do planeta Terra? Por que será? A gente tem que se perguntar, é para sofrer, né? É para... Não é para sofrer, é para aprender, é para desenvolver performance espiritual,
é para aprender a lidar com todas as ondas mentais, todas as frequências, todas as mentes, e a gente aprender a lidar com isso tudo em equilíbrio, em harmonia, valorizar aquilo que é para valorizar, aprender aquilo que é para aprender, porque a gente só aprende assim ou não. Eu não consigo aprender em Deus esplêndido. Eu estava até conversando com uma pessoa hoje que falou assim: eu só trabalho sob pressão. Falei: Deus, por que isso? Eu só trabalho sob pressão. Se eu souber que eu tenho que estudar um livro, eu não estudo. Agora, se falar assim, tem uma palestra para fazer, tem um trabalho para apresentar, eu começo a estudar correndo. A gente ainda é assim, mas a gente vai chegar uma hora que a gente vai fazer isso de forma natural, de forma tranquila, porque tem um sentido maior. Então eu ainda estou desenvolvendo essas habilidades. Vamos chegar lá, mas aí eu falo, então eu tenho que me comprometer. Ah, se eu só trabalho sob pressão, então eu tenho que me comprometer. Eu tenho que logo marcar um monte de coisa importante para eu fazer, porque aí termina uma, começa a outra, termina uma e começa. E aí eu vou entrando, como ele falou, olha que legal, eu nem tinha pensado nisso, pensando agora. Por isso que ele disse assim, ó, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. E eu faço isso para quê? Para poder estar em contato com os espíritos superiores o tempo todo, não é assim? Se a gente, né, Maiara? Se a gente não se compromete com o bem, com Deus, né? Ele está criando, Deus está criando a mente cósmica, que é essa, né? É a projeção da consciência suprema, está criando o universo. A mente cósmica, ela está expandindo o tempo todo, não é assim que a gente aprendeu? É o infinito. Então ela está o quê? Expandindo. Agora que a gente está aqui, tem galáxias nebulosas sendo formadas, planetas entrando em estados para começar a gerar vida, outros sendo criados. Então, nesse movimento, a gente está também, ou estamos parados? Existe? Outra coisa que eu também sabia, mas não sabia. Nada está parado. Nada está parado. A característica do universo é o movimento. Porque ele está dentro da mente cósmica. É a projeção da mente cósmica, é o universo. Projetou, igual a gente pensou, daqui a pouco acontece. Deus está o quê? Criando como? Com a mente. A projeção dela é o quê? O tempo todo. Não tem como parar, tem? Não, está o infinito, é um fluxo constante. Nós estamos dentro disso. Não estamos? Ou tem alguma coisa fora de, né, nós somos fora de Deus? Não tem fora. Tudo está dentro dele, tudo é ele, a expressão é essa. Porque não tem nada fora. Então a nossa mente faz o que também? Movimento. Tem como parar? É antinatural. É característico, por isso que a gente fala assim, não consigo parar de pensar, não é? Não consegue mesmo, ótimo, porque se tem alguma doença, tem alguma deficiência, algum problema que nasceu ou que gerou alguma doença, onde a mente para. Isso é antinatural. O que a gente pode é diminuir o fluxo. E aí a gente pensando, né, como eles falam, pensar em tempo todo nesse núcleo de amor, a gente começa o quê? Não criar necessidade. E aí a gente começa naquele movimento que eu comecei a fazer, que melhorou muito a minha vida, melhorou muito a minha relação. É para fazer só o que Deus quer, né? No bom sentido. É essa conexão, esse diálogo que vai sendo estreitado e que às vezes você fala, não, isso não é para fazer não. Eu não preciso disso. Quantas das vezes eu vi pessoas indo para tanto lugar, não, eu preciso disso. A gente vai começando a quê? Perceber o que é importante e o que não é na nossa vida, o que é fundamental e o que não é, o que é necessário e o que não é. Por isso é que a fé é a certeza do porvir. Que certeza é essa? A certeza de que eu sou guiada por algo maior. A certeza de que eu fui criada para
perfeição, não é isso que a gente estuda? A certeza de que eu fui criada para a felicidade infinita que está dentro de mim. Não é deste mundo. No planeta Terra, todos nós não conseguimos atingir esse nível de felicidade infinita porque ele é interno. É uma construção interna. E que eu só vou conseguindo otimizar ela nessa ligação sempre. Eu só estou aqui para uma coisa: servir a Deus. Ou não é para isso que a gente veio? No nosso trabalho, na nossa profissão. Eu tenho um monte de gente que está em volta de mim, por conta da vida mesmo, amigos, profissionais. E aí eu olho, né? E aí eu vejo lá, às vezes a gente vê Instagram de e aí eu sou trabalhando, divulgando o trabalho, e parará, muito legal, tudo maravilhoso. E aí uma coisa que eu aprendi assim: uma coisa é serviço, outra coisa é negócio. Você veio aqui para servir a Deus. E consequência de servir a Deus, você tem o seu trabalho, a sua profissão. Você vai sendo guiado para aquele trabalho, para receber aquele salário, para você morar naquela cidade, para você se casar com aquela pessoa, para você fazer aquela faculdade ou não. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Então, não precisa de negócio, precisa de serviço. Porque quando você pega um diploma, quando você tem uma capacitação, seja qual for, isso aqui é através disso, desse diploma, que eu vou servir a Deus, ajudar. Como ele fala aqui, ó. É a fé, e essa fé de que eu estou a serviço de algo maior, olha o que ela é, né? A fé, ela é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento, pelo desenvolvimento, já está garantido. Se eu tenho essa fé inabalável, ainda é abalável a nossa, não é? Daqui a pouco, ai meu Deus, mas a gente vai chegando no inabalável um dia. Se eu tenho essa fé e vou construindo essa fé inabalável, eu vou desenvolvendo o quê? Todas as virtudes que conduzem a Deus. Aí eu vou desenvolvendo para estar a serviço desse universo vasto que é a expressão de Deus. Como é que eu consigo servir a Deus? Através do universo material, do universo espiritual. Eu estou servindo indo para o meu trabalho, estudando, eu estou servindo cuidando das minhas crianças na evangelização, eu estou servindo na minha casa, fazendo a comida para minha família, eu estou servindo, limpando o chão para que todo mundo viva num ambiente limpo, eu estou servindo quando eu escuto dentro do meu consultório, eu estou servindo quando eu escuto um amigo falar, eu estou servindo quando eu falo boas palavras que elevam. Eu estou servindo quando eu falo, alguém está falando alguma coisa menos nobre, e eu, vamos falar disso aqui? Ih, olha aquilo ali. Eu estou servindo o tempo todo. Ou não. Se eu estou só num negócio, eu já falo assim, está fadado ao fracasso. Pode até, ou até pode aquilo acontecer, para a gente ter o quê? A experiência de que só aquilo não me garante a paz e a felicidade que eu tanto busco, que começa pequenininha, porque ainda é finita, porque paz finita é quando a gente busca objetos no mundo finitos para saciar. O carro, eu comprei o carro mais lindo esse ano, é finito, não é? Daqui a um ano eu digo, Deus, o carro já está velho. Ou então eu digo assim, nossa, que dívida que não acaba, o carnê que é infindável. E aí daqui a pouco alguém arranha um carro, você diz, para que eu comprei esse carro caro? E agora daqui a pouco você está com medo de assalto. Não é assim?
Aquilo que você acha que ia te levar a essa felicidade infinita, não te leva. Tudo que é, isso a gente tem que aprender. Não é fácil. É mudar redes neurais. Tudo que é objeto finito, o mundo material é finito, não é? Uma cadeira, um livro, um caderno, dinheiro que a gente ganha, é finito. Tudo isso não nos leva à felicidade infinita. Só aquilo que é infinito nos leva à felicidade infinita. Então, todas as vezes que a gente buscar a felicidade, na roupa nova na vitrine, no carro novo, na bolsa nova, a gente já sabe que não vai me fazer nem um fiapo mais feliz. Primeiro que só atinge as áreas, né, os circuitos dopaminérgicos, que é o circuito, não, é o circuito, nem é da recompensa, é o circuito da expectativa. Eu vou comprar aquilo, os dopaminas, o sistema dopaminérgico aumenta a dopamina. Quando eu chego perto do objeto, na hora de pagar, já baixaram os níveis assustadoramente. E eu já falo assim, quando eu passei o cartão, nem peguei o produto, eu já saio deprimida. Não é assim? Para a gente entender como funciona o cérebro. Não é a área da recompensa, é da expectativa. Objetos finitos não vão me trazer a felicidade infinita. Então a gente tem que entender isso que aqui está aqui. As virtudes de eu saber que eu estou nessa vida, que eu ganhei um corpo físico, que eu estou vestida, que eu estou ouvindo, que eu estou falando, que eu estou lendo algo, só tem sentido, só me empurra para a felicidade infinita, se eu entender que aquilo está a serviço de algo maior na minha vida. E aí, até aquele calor, o desconforto que às vezes a gente fica em determinadas situações, as situações que às vezes a gente, né, porque sai do quê? Da zona de conforto, não é assim? E quanto mais o serviço, não é? Quanto mais o serviço que me tira da zona de conforto, mais eu faço o quê? Desenvolvo através da vontade, através da conexão, a força e o entendimento para poder desenvolver aquilo e começo a sentir o quê? Os frutos disso, né? Começamos a sentir. Quantas das vezes a gente sai de um trabalho e a gente fala assim, caramba, que paz, que bom. Aí eu costumo falar para as minhas amigas, eu digo assim, hoje me emprestaram a paz que não é minha ainda. Os espíritos às vezes nos emprestam a paz dele, não é? A gente termina um trabalho, eu falo, gente, mas essa paz toda não é minha. É deles, é o amor, é o incentivo. E lógico que a gente está ali também fazendo o quê? Caminhando na direção dessa paz infinita, dessa felicidade infinita que a gente busca. A gente experimenta uma balinha desse o quê? Desse sistema todo endócrino que funciona quando a gente começa a usar essas áreas. O lobo dos anjos. Agora já tem localizado a área da religiosidade, da ética. Nós vamos descobrir muito mais coisas aí, até uns 10 anos a mais. A gente vai conseguir mapear esse cérebro muito bem, entender tudo isso. Quando a gente faz trabalho no bem, a gente começa a sentir. Lembrei! O neocórtex, a gente estava até conversando sobre isso, que quando a gente começa a desenvolver essa fé, saber que eu estou ali trabalhando para o bem, que eu vim a esse mundo só para isso, para servir a minha rua, quando eu não jogo papel do carro, quando eu não deixo cair nada, quando eu cato alguma coisa que alguém jogou numa praia, eu estou a serviço de algo muito maior. Ainda fala aqui que a gente tem que superar o quê, hein?
as coisas ridículas, até no anterior achei interessante, que a gente tem que suportar até o quê? A gente tem que suportar até as chacotas, né? Quantas das vezes, né, a gente é passado como bobo, né? Ai, bom, vai para lá, mas não ganha nada, né? É assim? Vai gastar gasolina toda hora indo para lá, um monte de pedágio, um monte de coisa. Mas o preço, não é isso? Não entra no sistema dopaminérgico, não entra na área do cérebro que está mais para cima e mais para frente no neocórtex, que a gente ativa os receptores opioides. O nome já diz, né? Do ópio, que era o que? A droga que se usava para se experimentar o êxtase, né? Assim, na década lá dos hippies, né? Mas essa área, ela é ativada naturalmente quando a gente começa a fazer trabalho no bem e a gente começa a entrar no sentido da vida. Descobriram isso nos macacos. Mais para frente, mais para o alto, maior concentração de opioides. E como a gente ativa? Fazendo aquilo que a gente veio fazer. E os cientistas dizem que estão ligadas ao sentido da vida. Faz sentido para a gente isso? Você vê que às vezes um pintor que está pintando coisas belas, né? Não coisas chulas, coisas belas, ele passa dias se pintando, dorme pouco. Por quê? Ativou os opioides. Tudo que é para o sentido da vida, para o bem, a obra de arte, ativa essa região. Quando você está lendo, fazendo alguma coisa que você gosta, você às vezes perde noção de tempo, não perde? Perde, não fica nem cansado. Eu de vez em quando ia para umas reuniões de desenvolver programas para aplicar, e a gente ficava 3 dias, 4 dias numa batida muito grande, de muitas tarefas, muitas palestras e mais palestras, depois meditar e palestras e estudo, enfim, uma rotina incansável. Quando terminava tudo isso, a gente se reunia para fazer avaliação de coordenadores e pensar no que a gente teria levar de melhor para a sociedade, para os seres humanos, né? E a gente ficava às vezes uma vez nós ficamos 12 horas reunidos. 12 horas reunidos. E aí, quando chegou 6 da tarde, eu comecei a perceber que eu já estava desde 9 da manhã, e ela perguntou assim: vocês conseguem ficar mais? Com todo o amor, com muito amor, muita vibração de amor, muita doçura na fala. Eu sei que vocês estão tão cansados, mas é tão importante que vocês saibam isso, saiam daqui, que a gente ia embora e voltava de São Paulo, para cada um para suas casas, para cada um para suas cidades, com tanta informação e com tanta responsabilidade, porque informação gera responsabilidade. E aí eu fechei os olhos, um pouquinho, quando eu abri, parecia que eu tinha acabado de acordar, e nós ficamos até 9 horas da noite, 9 e pouco, e depois saímos de manhã, fomos dormir. Saímos todos cedo, de manhã bem cedo, para ir embora, avião esperando, aquela coisa toda. E aí eu falei assim: o que aconteceu? Não é possível. Eu entrei, parece que num transe, levitando, o corpo levitando. Os opioides, a sensação de você estar cumprindo algo maior, de você estar usando todo o seu intelecto, sua força mental, seu corpo, seus órgãos, seu raciocínio para algo maior. E aí eu fiquei, mas eu não vou falar isso, porque no final, não vou falar isso, enfim, para que a gente vai falar? Eu senti isso, nosso ego. E eu fui embora. E aí pegamos a van, 10 pessoas dentro da van, eram 40 e tantas pessoas. No final, daqui a pouco começa um a falar: eu precisava tanto compartilhar isso. Eu ontem senti isso, parecia que eu tinha acabado. Quase todo o grupo falou a mesma coisa. Lembrei dos opioides. Quando você começa a fazer algo de bom,
num ambiente amoroso, acolhedor, seguro, você começa a desenvolver essas substâncias que a gente fica usando medicações para, né, experimentar, quando se a gente entra, como ele fala aqui, né, aí a gente já está na fé divina, na fé de que nós somos instrumentos de algo maior, na fé que entende o que eu vim fazer nessa vida. Às vezes uma família complicada, muitos filhos, muitas mentes diferentes, cada um pensando de uma forma e a gente tendo que organizar isso tudo, tendo que equalizar isso tudo. Agora não, né? Então a gente vai compreendendo que todos nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, por mais que a gente não entenda. Tem momentos que a gente está com a casa cheia, tem momentos que a gente está com a casa mais vazia, mas o que não pode faltar em nós é o preenchimento de Deus. Isso não pode nos faltar. Eu posso estar sozinha, mas estar repleto de Deus dentro de mim, da certeza de que tem alguém que naquele momento, por muito amor, quer que eu esteja só, para poder, no silêncio, na paz, no ambiente tranquilo que eu vou construir com as minhas vibrações, com a minha gratidão pela casa que eu tenho, pelo teto que me abriga, por tudo isso, eu ter esse tempo a sós não, né? A sós com pessoas, mas muito preenchido de Deus na minha vida. Então nós precisamos entender que essa fé divina complementa todas as outras, né? Toda outra que é o sentido material. E aí, aquilo que eu vou desenvolver de trabalho, aquilo que eu vou dizer que ele fala, né? Quando a gente começa, né, e a gente tem dentro das nossas tendências mentais, que são 50 tendências mentais que compõem a nossa personalidade. Uma delas acho que está no quinto chakra aqui já, né? Que a gente tem essa anatomia sutil, que é o que a gente trabalha no passe de cura, no passe a gente trabalha neles, né? E aí, aqui tem uma que é materializar rápido aquilo que a gente faz, que a gente chama de força mental, né? A força para materializar. Eu penso em algo e eu materializo. Rápido eu consigo otimizar aquilo. Imagina quando a gente tem a ideia de que eu estou aqui a serviço. A gente desenvolve essa tendência mental, essas, né, são ondas, propensões mentais, muito. A gente fica com muita força mental para desenvolver algo e no minuto a gente materializa. Eu tenho certeza que essa casa aqui foi materializada em função disso. Serviço desinteressado à humanidade. Serviço a Deus. 100%, não é? Rápido materializa. E assim tudo na nossa vida. Então a gente tem que estar muito atento ao que a gente pede. O que a gente pede tem que estar muito conectado para que a gente veio nessa vida. Quanto mais essas duas mãos se encontram, a gente vai discernindo e entendendo o que pedir, o que não pedir, o que entregar, o que não entregar, o que me cabe e o que não me cabe nessa vida, o que cabe a Deus e o que cabe ao homem. E a gente vai aprendendo a discernir e a gente vai fazendo uma grande parceria com Ele. Chega uma hora que o conduto, essa é a nossa meta, como Jesus falou, um com o Pai.
é uma parceria tão grande que Ele não precisa dizer e eu não preciso falar. Porque toda a minha vida, toda a minha existência está sendo cada dia colocada mais na mão dele, fazendo sempre a parte que me cabe. Sempre. A parte que cabe a ele e a parte que me cabe. Isso é um grande aprendizado para todos nós. O que cabe a ele e o que me cabe. E aí eu não posso deixar de falar na meditação. O que Santo Agostinho fazia? O que cabe a ti, Senhor? E o que cabe a mim nesse dia? E fecha os olhos. E fica quieto, calmo. Que as respostas vêm. Quanto mais silêncio, mais entrega, mais humildade, mais amor, a gente recebe. Às vezes fazendo a comida, depois não é naquela hora, mas alguém chega, fala alguma coisa, a gente abre uma página e vem a resposta, a gente ouve uma palestra, um amigo fala aquilo que a gente precisa ouvir, porque Deus, não é assim? Age no homem através do próprio homem. E às vezes não, às vezes vem aquele sussurro na nossa mente através dos espíritos superiores, dos nossos amigos e benfeitores, do nosso anjo guardião, de uma coluna de espíritos que nos sustentam, que nos guiam, que nos trouxeram a vida, que nos emprestaram um corpo físico, que nos abrigaram até hoje e que com certeza vão nos levar de volta aos braços de Deus, na devida hora e na devida ordem. Tá? Que Jesus nos abençoe, queridos. Obrigada, Débora, pelo estudo que você nos trouxe. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. A vocês que já receberam o passe ali na sala de tratamento, vamos lembrar que o trabalho continua aqui no salão. Vamos entrar em prece, pedindo aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais que prepararam o ambiente para receber a cada um de nós, que nós possamos nesse momento receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Pedimos a Jesus, o nosso médico das almas, ao Dr. Erma, ao Altivo, mas acima de tudo a Deus nosso Pai, a permissão para darmos início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Aproveitemos. Hoje a nossa reflexão é sobre essa palavra. E Emmanuel nos convida a pensarmos se nós estamos aproveitando todas as oportunidades que a nós chegam. O sol, o amor de Deus, a bondade, a misericórdia, ela se ergue para todos, tanto para os justos quanto para os injustos. A diferença está justamente no aproveitar. E é o aproveitar que gratifica, que evidencia a maturidade espiritual. Todos os grandes exemplos do Evangelho, eles aproveitaram bem as oportunidades. E Paulo tem uma frase que resume bem esse entendimento, quando ele diz que já sabe viver na opulência e na escassez, porque ele já aprendeu a se contentar com todas as experiências da vida dele. Nós precisamos aproveitar as experiências que a nós nos é ofertada.
E Emmanuel pega justamente o nosso guia, a exemplo, Jesus, que ele conseguiu aproveitar todas as oportunidades. Um espírito com essa magnitude que vem, reencarna numa sociedade primitiva, sem nenhum favorecimento material, pai carpinteiro, humilde, ajudava o pai na carpintaria. E em todo o seu contexto de vida, ele deu ensejos ao bem. Então, meus irmãos, é esse o convite, a reflexão, para que nós aproveitemos também as oportunidades que a nós nos são ofertadas. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Pedimos paz aos que se dedicam ao trabalho com amor, por amor. E também aos que ainda não conhecem, não sabem, que ignoram as palavras do Evangelho de Jesus. Pedimos que lembrem-se do Cristo, do porquê estão encarnados em um planeta de dor. Dor que a humanidade ainda não consegue ver. Poucos são os que conseguem sentir a maldade, a perversidade tomar conta do mundo. Muito poucos. Pedimos que na derradeira da vida possam pensar e imaginar o Criador dos céus e da terra. Estejam certos de que caminham em dificuldades, mas que mesmo na dor existe um Pai e um Filho acolhedores para resgatá-los e abraçados, se assim os sentirem e ouvirem. Lembrem-se de que todos caminham juntos, uns na certeza, na fé inabalável, com o pensamento voltado para o Mestre Jesus, certos de uma vida melhor, de uma vida eterna. Já outros sequer têm coragem para pensar, arrastados pelas baixas vibrações, permanecem alojados na inferioridade, descrentes, perdidos, amaldiçoados, blasfemando e condenando a si mesmos por não pensarem, por falta de fé. Que todos nós possamos rogar ao Pai, pedindo por esses que muito precisam do nosso abraço, do nosso carinho e do nosso apelo ao Pai. Paz a todos vocês. Lembrem-se de nós sempre nas suas preces, pois aqui também o trabalho continua e também não é fácil. Paz, um guia e trabalhador do Cristo. Obrigado, Senhor, por esses momentos de estudo, de reflexão, dos ensinamentos do Evangelho. Que nós possamos, Senhor, aplicar todos esses aprendizados que Tu trouxestes há tantos anos na nossa vida. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos de luz, de paz, de harmonia, onde houver dor, onde houver sofrimento, que o Teu amor possa se fazer presente. Que possamos voltar aos nossos lares em paz e que lá chegando, possamos manter essa vibração de paz, de amor e de harmonia que da Tua casa levamos. Pedimos, Senhor, pela direção espiritual da nossa casa, pela direção do plano físico, pelos trabalhadores, médiuns
e todos que aqui chegam. Que seja em nome de Jesus, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido altivo e todos esses espíritos que sustentam a nossa casa de amor. Mas que, sobretudo, seja em nome de Deus, nosso Pai, que te pedimos a permissão para darmos por encerrado o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.